Eu juro que esse vídeo não vai ser clichê, tá? Então, hoje eu vou falar pra vocês como eu me descobri uma mulher trans. E assim, gente, por favor, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa um like pra mim, que isso vai me ajudar muito. E me segue lá no Instagram, assiste meus stories, que eu tô sempre por lá, então fica melhor pra gente se comunicar. E assim, voltando ao assunto. Gente, na minha infância, eu sempre tive assim. Eu não sei como é ter outra infância, né? Porque eu tive a minha infância. Eu não gostava já de brincar de carrinho, assim, nada de carrinho, de pipa, de bola, entendeu? A princípio eu não gostava disso. Eu gostava de brincar de boneco, entendeu? Boneco, de Power Rangers, essas coisas. E eu amava muito assistir filme. Então, assim, eu tinha a Disney inteira na minha casa. Eu tinha os Looney Tunes inteiro na minha casa, assim, pra assistir, sabe? De DVD e tal. E, assim, eu amava ver filme, essas coisas. Mas eu sempre me identifiquei muito, assim, com a imagem feminina. Então, eu passei aí crescendo e, assim, sempre conseguindo mais afinidade com meninas. Nunca conseguindo uma afinidade com meninos, assim, sabe? Pra brincar com meninos, eu nunca me sentia à vontade. E à medida que os anos foram passando, eu fui tendo cada vez um pouco mais de trejeito. Porque, assim, eu achava muito legal ser menina, mas no fundo eu tinha na minha cabeça que eu não era uma menina, sabe? Mas, assim, eu sempre tinha a esperança de tentar contornar mais ou menos isso. Então, assim, eu tentei sim fazer atividades de menino. Então, assim, eu jogava bola, eu empinava pipa, jogava bola de gude. Eu amo jogar bola de gude até hoje. E assim, mas eu sempre também era muito pega, assim, pulando elástico, brincando de boneca, com pano na cabeça pra fingir que é cabelo, com salto. Então, assim, eu levava muita surra pra corrigir isso, tá? Então eu fui crescendo um pouco mais e fui chegando à minha pré-adolescência e eu comecei a conhecer pessoas que eram homossexuais, inclusive alguns já eram até assumidos, entendeu? Assim, faziam parte de grupo de dança e tal, e eu ia me identificando cada vez mais. Só que o meu pai, ele me restringia muito dessas amizades, entendeu? Assim, o meu pai, ele nunca permitiu que eu tivesse amizade com pessoas, assim, gays. Então, assim, virava e mexia, eu levava uma surra por conta disso, porque eu era pega falando com fulano, eu era pega falando com ciclano, entendeu? E assim, tentaram me afastar de todas as maneiras, assim, possíveis. Gente, eu tô colando aqui porque aqui tem um planejamento do vídeo, tá? Então, pra não me perder muito no assunto, que eu já me perdi. Eu cresci mais um pouco, né? Ganhei um pouco mais de consciência. E a partir dos meus 13 anos, eu friso muito, gente, em alguns vídeos aqui eu tô percebendo isso, a partir dos meus 13 anos. Eu digo a partir dos meus 13 anos porque foi a época que o meu pai e a minha mãe se divorciou. Então algumas coisas, assim, de acordo com a minha transexualidade, ficaram mais fácil, porque lutar contra um é melhor do que lutar contra dois, né? Então, assim, já é uma guerra um pouco mais justa. E aí eu comecei a poder ter amizade com essas pessoas, entendeu? Mesmo assim, evitando o máximo que chegasse aos olhos e aos ouvidos do meu pai, eu tinha contato com essas pessoas, né? Eu consegui reconquistar a amizade dessas pessoas. E aí eu fui vivendo, entendeu? Acreditando que eu era um jovem homossexual. Eu sempre era extremamente afeminada. E eu não aceitava essa realidade, assim, entre aspas, entendeu? Eu não me envolvia com ninguém, eu não me sentia à vontade pra ficar com ninguém, pra conhecer uma pessoa a fundo. Eu não me sentia à vontade pra fazer sexo com alguém, entendeu? Assim, era muito complicado, sabe? Eu tava como se fosse vivendo dentro de um casulo, mas eu não sabia como eu iria exteriorizar o que eu era por dentro. Eu achava que era impossível. Eu comecei a dizer que eu era roqueira, que eu era emo, pra eu poder deixar o cabelo um pouco mais na altura do ombro, sabe? E assim, fui tentando, ia de lápis de olho pra escola, dizendo às pessoas que eu era emo e tal. E assim eu fui vivendo até que chegou uma época, gente, na minha vida que eu não consegui me identificar mais com nada. Até que
na minha vida surgiu uma pessoa muito importante pra mim, que é a Evelyn Tigre, que eu considero ela como uma mãe pra mim, sabe? E assim, ela era uma transexual, foi a primeira transexual que eu vi na minha vida. Inclusive, ela era casada com um amigo meu de infância. E assim, quando eu vi, sabe, quando eu avistei ela pela primeira vez, que eu tive o primeiro contato com ela, eu vi que aquilo era possível. Eu não sabia como ela chegou daquele jeito, mas eu sabia que era possível aquilo. Entendeu? Então, assim, eu tentei buscar informações com ela, com pessoas próximas, mas assim, ela foi uma pessoa muito consciente na minha vida, sabe? Ela, assim, ela me explicou, primeiramente, a parte ruim de ser uma pessoa trans. Até porque eu era muito nova e tal, ela achava que eu estava sendo influenciada por um meio, porque eu andava com um grupo muito grande de gays, né? E mesmo assim eu queria, entendeu? Então ela falou assim, olha, então você vai pesquisar, você vai andar com as suas próprias pernas, entendeu? Alguma coisa acontecer, eu vou estar aqui para te apoiar, mas eu não vou te incentivar a sair da casa dos teus pais para vir morar comigo ou coisa desse tipo. Assim você vai trilhar a sua história como eu trilhei a minha. E aí eu disse, ok. Então eu tive um afastamento assim de muita gente, sabe? Eu me afastei de muitas amizades porque eu não me encaixava mais. Entendeu? Então assim, eu restei com três amigas que eram amigos na época e acabaram virando amigas, né, junto comigo. Porque foram as pessoas que me deram realmente assim uma força, sabe? Porque quando eu era menino, como eu era muito afeminado, as pessoas me chamavam Ai, mulher, ai, amiga, não sei o que, amiga, não sei o que, ai, tu tá linda, não sei o que. falava isso, entendeu? Quando eu comecei a querer evoluir para transexual, evoluir assim é uma palavra meio nada a ver, mas assim, quando eu tava pensando já em transicionar, essas pessoas elas deram um freio muito grande na forma que me tratava, sabe? E começaram a querer me tratar de uma forma mais masculina, entendeu? E aquilo tava me incomodando, porque eram pessoas que nunca me tratavam daquela maneira, entendeu? Então era como se fosse assim, querer jogar terra no meu sonho. E aí eu comecei a me afastar desse tipo de pessoa, sabe? Dessa energia tóxica e fui vivendo. Então eu comecei a pesquisar muito, né? Assim, foi até meio que por acidente algumas coisas que aconteceram na minha vida, por brincadeiras, assim. Eu muito louca atrás de informação, de como eu poderia mudar e tal. Eu era muito magra, então eu queria muito ganhar peso, sabe? Queria muito ganhar forma. Aí, assim, teve pessoas que me trollaram, sabe? Assim, me trollaram, mas hoje resultou numa coisa boa pra mim. Que hoje eu sou quem eu sou, entendeu? Mas, assim, isso é assunto pra outro vídeo. Mas, o meu único empecilho, assim, Temos turmas para crianças e turmas para jovens e adultos. Traga as suas crianças para trabalhar princípios e disciplina. Começa pela arte marcial japonesa. continuando. E aí, eu fui, sabe, pesquisando, fui desabafando com algumas pessoas, fui buscando o máximo de informação que eu conseguia, que era muito pouca, entendeu? Assim, aqui em Recife é tudo muito escasso. Então, o que me ajudou muito foi a internet. Então, assim, quando eu iniciei a minha transição, eu tava tão completa de mim mesma, sabe? Eu tava tão de bem comigo mesma, eu tava tão tranquila que foi como se a minha vida tivesse começado novamente. E realmente começou novamente. Entendeu? Então aquelas pessoas que eu conhecia antes se tornaram conhecidos pra mim. Muitos amigos se tornaram apenas conhecidos. Até porque eu acho que a gente muda, a personalidade da gente muda também. Eu posso até estar sendo errônea, mas eu tô falando assim de acordo com a minha experiência, tá, gente? Porque eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a questão de amizade. Mas assim, eu me sinto muito mais confortável usando a realidade de que, assim, quem me conheceu antes da transição não me conhece mais quem eu sou hoje. Então, ou essa pessoa, ela tenta me conhecer começando do zero, ou então ela vai ter que ficar no lugar dela e eu vou ficar no meu lugar, entendeu? Então, assim, vai ser um oi, um tchau, alguma coisa desse tipo.
Porque, assim, até essa questão de amizade é um pouco complicado, sabe? Depois que eu me descobri trans, eu não senti o meu caminho tão árduo. Talvez eu tenha sido muito sortuda, sabe? Porque eu sempre tive ajuda, não tive ajuda de muitas pessoas, mas as poucas pessoas que me ajudaram muito, me ajudaram de verdade, entendeu? Assim, me ajudam até hoje, me apoiam até hoje. Então, assim, o que eu senti mais, assim, de difícil pra mim foi a questão social, nem a questão familiar. Porque, assim, eu me afastei da minha família de um jeito, sabe? Minha família é gigante. E eu me afastei de um jeito que ninguém sabia onde eu tava, como eu era. São coisas, gente, que acontecem, assim, sabe? Eu acho que cada transição é diferente. Eu tô aqui contando a minha experiência, né, pra vocês. Eu sempre tentei fazer tudo muito sozinha, entre aspas, assim. É, na minha transição, eu não, assim, busquei um apoio familiar, não busquei um apoio maternal, nem um apoio paterno, né, nem materno, vamos dizer assim. Eu simplesmente tentei fazer as coisas por mim mesma. Assim, as pessoas, elas me enaltecem de uma maneira, sabe? Que eu me sinto muito realizada de que eu consegui me tornar quem eu me tornei. Não por me tornar apenas uma mulher trans. Me realiza muito como mulher eu não ter precisado nem um pouco, assim, ter me desviado da educação que eu recebi, sabe? Dos princípios que eu recebi na minha casa, que eu aprendi, sabe? E assim, eu acho isso muito gratificante. Então, assim, pra finalizar esse vídeo da melhor forma, eu digo às pessoas que, assim, não desistam de si própria. É difícil, é árduo, nem todo mundo tem a mesma sorte. Então, assim, o que pesa pra mim pode não pesar pra você. Estuda sobre transição, estuda sobre a tua vida, estuda sobre a tua realidade, estuda sobre o que tu quer. É uma coisa séria, é um assunto sério, mas graças a Deus eu consegui, me sinto completamente realizada, não tenho nenhuma plástica no meu corpo. Assim, de falso eu só tenho uma maquiagem e a cor do cabelo. O resto é tudo meu de verdade. O cabelo é meu, a boca é minha, tudo que as pessoas perguntam que acham que não é meu. Mas assim, eu não tenho vontade alguma de mexer em nada assim em mim. Gente, muito obrigada por eu poder estar dividindo esse assunto com vocês. Eu espero ter ajudado, espero ter conscientizado um pouco. E é isso, gente. Então, se tu se esqueceu de se inscrever no início do vídeo, então se inscreve agora. Deixa um like pra mim, tá? Me segue lá no Instagram. E comenta aqui que vocês gostaram, que eu vou amar saber que vocês estão gostando. Porque eu tô adorando gravar vídeo. E é isso, gente. Até a próxima.